Ligando, hein? Olá, paz do Senhor. Estamos juntos para mais um culto de ensino da Palavra de Deus, um culto online, onde você está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelas redes sociais, certo? Não está direto no YouTube, mas logo depois o culto vai ser publicado também no YouTube. Então, participe conosco, tá? Vamos orar, vamos pedir a Deus nesse momento. Então, você tome um lugar mais tranquilo, pegue a sua Bíblia, e hoje é estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Mateus. Então vamos orar nessa hora. Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez poder falar contigo, pela oportunidade que temos também de estudar a tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, porque tu tens nos dado a oportunidade de te servir, de falar de ti, e de, Senhor, seguir a tua palavra, de compreendê-la. É o teu Espírito Santo que nos dá inspiração todos os dias, ó Pai. Venha, Senhor, estar conosco, abençoando cada lar, cada família nessa hora, onde nós entramos, ó Deus, com a nossa voz, através dessa transmissão. Venha abençoar, Senhor, aqueles que estão enfermos, acamados. Colocamos cada um em tuas mãos. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu favor. Te agradecemos pela maneira especial como tu tens, Senhor, tratado com cada um de nós. Oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos, quero convidar os nossos irmãos jovens aqui para louvar o Senhor conosco. Vamos lá. Meus irmãos, para o Senhor, amém, igreja? Para você aí na sua casa mesmo, que você feche seus olhos e entre nesse clima espiritual que está aqui nessa noite. Oh, porque dá sobre as ondas do mar, quando o caminho abre. Parece as minhas. Quando força doer contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus.
Permita-se tocado nessa noite por Cristo. Abra mão de todo orgulho, abra mão de tudo que te impede de chegar a Cristo, se prostrar de joelhos perante Ele. Meu orgulho de outro jardim, tua humildade como um jardim em mim. Se eu vender tudo que
Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é tudo mais belo em mim. Milhares e milhares. Meu amado é tudo mais belo em mim. Milhares e Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, né? Estamos louvando ao Senhor. O Yeshua, o Cristo, Jesus, Ele possa estar conosco. E como nossos irmãos cantaram, né? A Yeshua e o Estevão, em fervente oração nós chegamos ao Senhor. Não se pode chegar a Deus de maneira nenhuma se não for através da oração. A oração é que nos liga, é que nos mantém em contato com o céu. É a oração que nos faz compartilhar com Deus, com o Espírito Santo, das suas bênçãos. Nós estamos conclamando o povo a orar. Estamos buscando ao Senhor todos os dias, às 7 horas, o grupo de irmãs, senhoras, nós também estamos acompanhando, estamos fazendo um período de oração, às 7 horas da noite. Você pode acompanhar também, onde você estiver, na sua casa, reserve lá 15, 20 minutos, todos os dias, para buscar o Senhor. Nós estamos estudando o livro de Mateus, estudamos já o capítulo 1, o capítulo 2, e iniciamos o capítulo 3. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é o que faz a ponte, a ligação entre o Antigo e o Novo. Daí, Mateus ser um livro que tem muitas profecias do Antigo Testamento, especialmente profecias ligadas a Jesus, já que Mateus é um livro de biografia, né? Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas é um livro de biografia, diferente de João. João não se preocupa em contar a história de Jesus. A preocupação de João é trazer os discursos, os ensinamentos. Mas já é claro que tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas também traz os ensinamentos. Mas é muito mais um livro biográfico, um livro que conta a história dos fatos da vida de Jesus. Mas Mateus não tem essa preocupação, nem os outros dois evangelhos, né, de narrar a história tal como ocorreu, de acordo com a ordem cronológica, ou a ordem do tempo que ela ocorreu. Os fatos estão meio misturados no tempo, dentro do livro de Mateus, porque eles seguem uma ordem lógica, né? Ele coloca os acontecimentos mais ou menos
numa separação por sessão, por assunto e não por tempo. Então, Mateus é um livro que fala de Jesus, é uma história da salvação, né? Conta a história da salvação. Ele começa com a genealogia de Jesus, né? Ou seja, os ascendentes, todos os parentes de Jesus, partindo na genealogia de Jesus. Ele começa com Abraão, parte de Abraão, né? Passando por Davi, chegando até Jesus. A genealogia de Mateus é a genealogia sobre o ponto de vista de Maria, e de José, perdão, sobre o ponto de vista de José. E a genealogia de Lucas também tem uma genealogia, é sobre o ponto de vista de José. Então, nós estudamos, né, sobre a genealogia e tudo mais. Depois veio o capítulo 2, a visita dos magos, o nascimento de Jesus. Vimos aí quem são esses magos, né? Eles não são astrólogos como hoje, não são mágicos ou feiticeiros, não, eles são estudiosos, sábios, que estudam as estrelas e foram lá visitar Jesus. Vimos também que a visita de Jesus não foi na manjedoura provavelmente só foi o nascimento. Logo depois do nascimento eles foram para uma casa, para uma residência, lá ficou pelo menos por 40 dias, porque ela não podia sair em público, a lei não permitia que uma mulher que tivesse dado à luz saísse em público por 40 dias, então ela ficou numa casa. Então a visita dos magos ou foi nesse período de 40 dias, ou foi já quando eles já tinham voltado para Nazaré, provavelmente. O certo é que até os 2 anos de idade, né, podemos situar a visita dos magos até esse período. Por que nós falamos isso? Porque o rei Herodes, que recebeu também a visita dos magos, manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Estão fazendo ali um período de 2 anos que a criança já tinha nascido. Entramos então no capítulo 3, onde fala sobre João Batista, né? A pregação de João Batista. Então aqui começa as narrativas que não são exclusivas, já que o nascimento de Jesus, sobre esse ponto de vista, né, com a visita dos magos, fuga para o Egito, só Mateus que tem, certo? Lucas também fala do nascimento de Jesus, mas não fala da fuga para o Egito, nem tampouco da visita dos magos, né? João Batista inicia então o seu ministério, né? Nós vamos aprender que João Batista é primo de Jesus, filho de Isabel e de Zacarias, que são sacerdotes. Zacarias é um sacerdote, portanto João Batista nasce numa família de sacerdotes, com direito também a ser sacerdote, a exercer a função. É bom a gente lembrar que a função do sacerdote em Israel era uma função de nobreza. O sacerdote ocupava uma posição de destaque na sociedade. Não é como hoje, né? Sacerdote, pastor, padre, né? Não tem muito destaque, né? O nosso destaque é dado pelo Senhor. Mas naquela época o sacerdote era como se fosse uma autoridade. Não era uma autoridade. E os governantes, eles não faziam nada sem consultar os sacerdotes. Na verdade, os sacerdotes eram uma espécie de tribunal, certo? Muitos os condenados tinham que passar primeiro pelo sacerdote. Jesus foi um deles. Vocês se lembram que quando Jesus foi condenado, foi enviado para Caifás, para Anás e Caifás, eram os dois, na verdade um tinha sucedido o outro, né? Que eram os sacerdotes da época. Então João Batista era um sacerdote, mas ele abdicou, ele abriu mão desse privilégio, abriu mão dessa nobreza, abriu mão dos privilégios de ser um indivíduo respeitado, de ter autoridade, para viver de uma maneira simples e unicamente levar a mensagem das boas novas do reino de Deus que estava chegando, que era Jesus Cristo, né? Era a voz que clama no deserto. João Batista também foi profetizado pelos profetas, né? Isaías, Zacarias, e aqui começa então o ministério, a pregação de João Batista, que nós lemos até o versículo 10, quando ele fala: já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Uma mensagem de Mateus
se referindo à mensagem de João Batista. João Batista foi muito contundente, foi muito direto na mensagem, não tinha rodeios. A mensagem de João Batista não era uma mensagem cor-de-rosa, florida, que as pessoas gostavam de ouvir, queriam ouvir, como muitas mensagens que a gente ouve hoje em muitos púlpitos, especialmente as mensagens que são pregadas na TV, na internet. São mensagens que enchem os ouvidos das pessoas, enchem o coração das pessoas, e as pessoas saem cheias de alegria, aquela mensagem de vitória, aquela mensagem que você foi chamado para ser bênção, você foi chamado para ser autoridade, né? Decrete a sua vitória, declare a sua vitória. Essas mensagens que a gente ouve muitas vezes hoje não estava na boca de João Batista. João Batista ele pregava: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino do céu, o machado está posto à raiz da árvore. Essa era a mensagem de João Batista. Ele denunciava o pecado. Na verdade, foi por isso que ele morreu, né? Ele morreu denunciando o pecado do rei Herodes, falando também sobre o rei Herodes. Não vou falar de novo sobre a família do rei Herodes, seus filhos, né, do Herodes o Grande, esse que mandou matar as criancinhas. Ele teve 4 filhos e distribuiu depois o reino, né, foi distribuído pelos 4 filhos dele, depois para um outro neto dele, que foi o Agripa II. O versículo 11, então, que nós paramos, eu vou continuar lendo e vamos comentar rapidamente. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia, a leitura aí. 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui a mensagem de Mateus referente a João Batista, né? João Batista falando: eu vos batizo com água, mas, né, para arrependimento do pecado, mas virá um que vai batizar com o Espírito Santo e fogo. Claro, obviamente ele estava se referindo a Jesus, ele estava se referindo àquele a quem ele estava precedendo e a quem ele estava anunciando. O que chama a atenção é que João Batista ele fala: eu estou batizando vocês, mas é o batismo de arrependimento. O que é arrependimento? Arrepender é reconhecer o erro e retornar, mudar de direção, mudar de atitude. Você está indo numa direção, de repente você percebe que está errado, aí você dá meia volta, volta ao ponto de origem e retoma uma outra direção, na direção correta. Você está indo na direção do erro, está indo na direção do pecado, está indo na direção contrária à palavra, contrária aos princípios bíblicos. Retorna, se arrepende daquilo, né? Arrependimento significa você não querer fazer mais, é muito mais do que um remorso. Remorso é só uma tristeza no coração, como João Batista teve. Ele: puxa vida, fiz besteira, eu traí o mestre, e aquilo ficou na tristeza. Ele foi lá, devolveu o dinheiro, né, para os sacerdotes que tinham feito a negociação, né, com ele, mas não ficou. Ele não foi lá pedir perdão para Jesus, foi pedir perdão para os discípulos de Jesus, ficou remoendo aquela tristeza do seu coração, entrou numa depressão profunda e acabou tirando a própria vida, porque é isso que leva o remorso. O arrependimento não. O arrependimento leva também a tristeza por causa do pecado, mas o arrependimento ele conduz a uma reparação. Quem se arrepende, ele quer reparar aquilo que ele fez de errado, ele quer reparar os tantos anos e momentos que ele passou longe de Deus, longe da palavra, ignorante da mensagem do Evangelho. Então, quem se arrepende de fato não quer tirar a própria vida, pelo contrário, ele quer viver mais, porque ele quer compensar, porque aquele indivíduo que tira a própria vida, ele está mergulhado num remorso profundo, numa tristeza profunda, e isso não é arrependimento, certo? O arrependimento é aquele que quer viver para reparar, sente a tristeza por causa do pecado. Então era exatamente isso que
João Batista pregava. Pregava o arrependimento dos pecados, levava as pessoas a sentirem tristeza pelas coisas erradas que estavam fazendo e, ao mesmo tempo, levava as pessoas a mudarem de atitude, a trilhar um novo caminho, a andar por uma nova perspectiva, a ter um novo foco na vida. É exatamente essa a pregação de João Batista. E ele era contundente porque ele denunciava o pecado das pessoas, o pecado da sociedade. E, mais uma vez, ele usa aqui a metáfora da área rural, né? Ele falou, né, na passagem anterior, ele fala a raiz, o machado está posto às árvores, né? A raiz das árvores, né? Usando a metáfora aqui do lenhador, de que vai cortar a árvore. Quando ele fala raiz da árvore, significa que não haverá possibilidade de rebrota. Quando ele fala o machado posto à raiz, não só cortou a árvore, mas também cortou a raiz. E agora ele fala da pá, usa aqui a pá, está na mão do Senhor e que vai limpar completamente a eira. A eira significa, né, o reino, de maneira geral, o reino de Deus vai ficar limpo pela palavra de Deus, né? Então ele diz aqui que o Senhor vem para limpar, para aplanar o caminho e para estabelecer o reino de Deus, né? Então ele fala no versículo 13: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então agora é o batismo de Jesus. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizando Jesus. Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre eles. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus vai até João Batista, até para referendar, para dar autoridade ao ministério de João Batista. Jesus vai até ele e pede para ser batizado. Observem que Jesus dirigiu-se da Galiléia para o Jordão, né? Não sabemos exatamente qual é a região onde Jesus estava, mas o ministério de Jesus, nos 3 primeiros anos, 2 anos e meio iniciais, a que se refere Mateus, Marcos e Lucas, se dá praticamente na Galiléia. Uma vez ou outra ele vai dar uma escapada para a região de Decápolis, para a região da Judéia, Samaria, mas ele se ocupa, né? Então o livro de Mateus, Marcos e Lucas, se ocupa no ministério de Jesus na Galiléia, enquanto que João Batista, dos últimos 6 meses de Jesus, já é na Judéia, que é a província da capital, onde ficava Jerusalém. Mas o detalhe aqui é que Jesus foi para ser batizado por João. Ora, Jesus pregava o batismo para arrependimento, ou como prova do arrependimento do pecado. Jesus não tinha pecado, então João imediatamente reconheceu que era totalmente desnecessário o batismo de Jesus, já que Jesus não tinha pecado. João Batista reconhecia Jesus como Messias, como Deus. E agora Jesus fala: não, eu não vou me batizar porque eu tenho pecado, mas eu quero me batizar para cumprir toda a justiça, toda a lei, e eu não quero ficar fora, né? Então eu quero que você me batize. Então batizou como apenas um ritual e não como uma prova do arrependimento de pecado, certo? Jesus saiu da água. É bom lembrar que a palavra batismo usado aqui, que é o título de João, né? João Batista significa João, o que batizava, né? A palavra batismo significa aquele que batiza. Batismo aqui a palavra significa imersão, ou seja, mergulhar. Por isso que ele fala que Jesus saiu da água, não foi colocado água em Jesus. Jesus foi para a água, né? Foi para o Rio Jordão. Não é improvável que João Batista tenha pego água do Rio Jordão com uma caneca e jogado na cabeça de Jesus.
é muito pouco improvável, né? Jesus foi ser mergulhado no rio, o que nos diz a palavra batismo, né? Ou batista, que é imersão, mergulho. Então, o batismo que João Batista, né? Ou João, o que batizava, praticava, era o batismo de imersão, certo? Não estou aqui criticando, nem falando de igreja que usa o batismo de aspersão, estou dizendo que nós, assembleianos, usamos o batismo de imersão, né? Aquele que mergulha o corpo todo dentro da água, porque assim Jesus o fazia, porque assim João Batista o fazia. O capítulo 4 é um capítulo interessante que nós vamos entrar nele, a tentação de Jesus, tá? Também está registrado em Lucas, certo? Fala do momento em que Jesus foi tentado pelo diabo. Vamos ler, certo? Nós vamos ler até o versículo 11, né? O 12 já é outro assunto. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo aqui, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a seu respeito para te guardarem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Muito bem, Jesus não poderia ser diferente, foi tentado pelo diabo como qualquer um de nós somos. Jesus, ele era perfeitamente humano, 100% homem e 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus quando veio à terra, mas assumiu 100% da natureza humana. O diabo sabia disso, Satanás sabia que ele tinha as mesmas paixões, as mesmas necessidades e as mesmas limitações que um ser humano tem, certo? Ele estava com fome, porque ele estava jejuando 40 dias, estava já no seu 40º dia de jejum, sem comer, embora não fale que ele não bebeu água, porque humanamente é impossível uma pessoa ficar sem beber água mais do que 3 dias, no segundo dia o corpo já entra em colapso. Então é provável, muito provável mesmo, que Jesus tenha bebido água, só o jejum de alimento. E agora o diabo vai se aproveitar dessa fraqueza física de Jesus e procura tentá-lo, porque o diabo, meus irmãos, ele procura exatamente a tua fraqueza. Você é como se fosse um piano. Aquela nota que está desafinada o diabo vai querer tocar. Ele não vai querer tocar nas notas afinadinhas. Ele vai na tum, naquela que está desafinada, porque ele sabe que ali você pode cair, naquilo que você tem mais dificuldade, naquilo que você tem mais fraqueza, naquilo que você tem mais caída, mais queda, naquilo que você não consegue às vezes se segurar, não consegue se dominar, não tem autodomínio sobre aquela área, porque todos nós temos uma fraqueza em determinada área, todos nós, né? Algumas nós somos mais fortes, outras somos mais fracos,
Então é claro que nós temos que vigiar nesta área onde nós somos mais fracos, porque é ali que o diabo vai atacar, é ali que ele vai entrar. E o diabo ele só quer, eu costumo dizer, uma cunha, né? Uma cunha para poder abrir aquele espaço. Ele só quer uma fresta, uma porta entreaberta, para que ele possa entrar, colocar a cunha, e você não consegue fechar mais a porta por causa daquela brecha que se abriu. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas fraquezas, com as nossas fortalezas. Nós não temos que ter cuidado, porque nós já somos fortes ali, né? Porque o diabo não vai tentar, é claro que ele vai procurar em todas as áreas, porque o diabo, meu irmão, ele vai pesquisar você, ele vai acompanhar você. Eu não quero te assustar, mas a realidade é, o diabo coloca um secretário dele para te acompanhar 24 horas por dia, tá? Não quero te assustar não, mas tem um demônio desde que você acorda, aliás, até quando você dorme, o diabo está querendo te tentar. Mas a boa notícia é que Deus também coloca um anjo para te guardar, né? A Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar nos nossos caminhos, na nossa vida. Então é claro, embora o diabo tente, embora o diabo ele experimente nos tentar, mas Deus está com os seus anjos prontos para nos guardar. Mas tem coisas que o anjo não vai nos proteger, quando aquilo brota da nossa vontade, quando você teve condições de se livrar, quando você teve condições de tomar a decisão, aí o diabo não vai, o anjo do Senhor, perdão, não vai te proteger daquilo que você mesmo quer fazer. É exatamente isso que o diabo vai, aí que o diabo vai agir. Então, ele tentou com Jesus, ele achou que seria fácil. Jesus é homem, ser humano, o primeiro homem foi Adão, foi Deus que fez, e eu julguei no chão, eu derrubei. Esse vai ser mole, esse vai ser fácil, eu vou derrubar também. No engano dele, né? Ainda bem, né? E ele começou exatamente na maior dificuldade que Jesus estava tendo naquele momento, que era a fome. E ele falou: olha, por que você não manda que essas pedras se transformem em pão? Porque você tem poder para isso. O diabo, ele começa falando uma verdade. Esse "se tu és filho de Deus", na verdade não é uma dúvida que ele estava querendo jogar. Ele estava querendo jogar uma verdade para enredar, para pescar um anzol. Aquela verdade era um anzol para pescar Jesus. É como se ele tivesse dizendo: visto que tu és o filho de Deus, transforma essas pedras. Visto que você tem poder, ele não estava questionando o poder de Jesus, ele estava instigando Jesus para usar o poder dele de maneira leviana, de maneira indevida, né? Fora de questão, né? Transforma essas pedras em pães. Aí Jesus, usando a palavra, né? Usando a palavra de Deus, ele fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que ele usa aqui, nessa expressão, toda palavra, no grego é rema. Jesus estava dizendo, rema, qual é a diferença, né? O que esse termo diz? Rema significa a palavra revelada de Deus. É diferente da palavra logos. Logos é a letra, é a palavra de Deus escrita. Mas quando essa palavra é aplicada na nossa vida, ela se torna a palavra rema. É exatamente esse termo que é utilizado aqui por Mateus, né? Então é como Jesus estivesse dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus aplicada na vida do homem, que ele usa a palavra rema, não usa a palavra logos, como João usa logo no início do seu evangelho. Ele fala: no princípio era o verbo ali é logos, se refere a Jesus, né? Então ele fala rema. Por quê? Porque ele está se referindo à palavra aplicada. É a mesma coisa que Mateus estivesse dizendo para nós, as palavras de Jesus. Não adianta você conhecer a Bíblia, a palavra logos,
você tem que aplicá-la, você tem que ter o logos e o rema na sua vida, você tem que ter aplicação da palavra. Só assim você vai se livrar das astutas ciladas do diabo, entendeu? Porque essa palavra, ela procede da boca de Deus. Aí o diabo muda de roteiro, ele muda de estratégia, certo? Se vocês observarem, ele leva Jesus até o pináculo do templo, né? Essa ordem está trocada em Lucas, depois quando a gente chegar lá a gente vai falar, né? Ele leva Jesus até o pináculo do templo, e agora ele usa também a palavra. Olha só, é safado esse diabo, viu? Ele procurou usar a arma que Jesus estava usando também, né? Para poder enganar Jesus. Ele fala, leva Jesus, né? Claro que ele deve ter levado em pensamento, deve ter levado em alguma imagem que ele produziu, não sei exatamente como que foi isso aqui, mas o certo é que Jesus se viu lá em cima da parte mais alta, né? Pináculo, a parte mais alta do templo, e ele viu toda a cidade, viu? Toda a cidade. E ele fala lá, olha, por que você não se atira daqui para baixo? Você pode se atirar, pula, porque está escrito na Bíblia que se você se atirar, Deus vai dar ordem aos seus anjos, a palavra que eu acabei de citar, né? Deus vai dar ordem aos seus anjos para te guardar. Então não haverá nada de errado contigo, você não vai sofrer dano, porque Deus vai dar ordem aos anjos, né? Aí Jesus usa também a palavra, usa a Bíblia Sagrada, né? Olha, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. O que o diabo estava querendo com isso? Ele estava querendo desvirtuar a missão de Jesus, ele estava querendo fazer com que Jesus ele usasse o seu poder como Deus de maneira leviana. Infelizmente tem muitas pessoas que fazem isso hoje. Quantos têm os dons de Deus, recebem o dom, mas está usando esse dom de maneira leviana, tentando a Deus, é tentar a Deus. Quantos têm uma voz maravilhosa que Deus deu, tem uma habilidade para tocar instrumento, tem habilidade para falar em público, e usa essas habilidades, esses dons, para instrumentalizar o reino do inferno, né? Para adorar a Satanás. Quantos estão aí usando o dom de cantar, cantando músicas de sensualidades, cantando músicas que não edificam? Quantos estão usando seus instrumentos, tocando seus instrumentos aí em bailes, em festas mundanas, carnais, né? Quantos estão usando suas habilidades? Isso é tentar a Deus, porque Deus nos deu os dons maravilhosos, as habilidades, e essas habilidades, esses dons é para servi-lo, é para adorá-lo, não é? Então o diabo queria que Jesus utilizasse do seu dom, utilizasse do seu poder, usando inclusive a palavra para isso, como usando a autoridade da palavra. Quantos estão fazendo coisas erradas e usando a Bíblia, né? Ainda acham na Bíblia uma desculpa para fazer coisas erradas. Mas Jesus foi bem enfático. Ele falou, não vou tentar a Deus, fazer algo que não está dentro daquilo que Deus previu, daquilo que a palavra de Deus previu, que não vai adorar a Deus. Fazer algo que não vai exaltar o nome de Deus é tentar o nome de Deus. Isso eu não posso fazer. E agora, então, ele leva Jesus a uma parte muito alta, mostra os reinos, né? Mostra os reinos, e ele fala, olha, está vendo os reinos do mundo? Parece que ele fez ver, né? Fez Jesus ver o poder, a autoridade, a pompa, tudo que tinha, talvez dinheiro, tudo aquilo que um rei ou uma autoridade maior podia ter. E falou, olha, isso tudo pode ser seu, se prostrado me adorares. Porque isso é meu, a mim me foi entregue, ele fala, né? A mim me foi entregue, eu posso dar a vocês, a quem vocês querem, né? Lucas traz essa referência. Mas o que o diabo estava tentando dizer? Na verdade, ele estava dizendo uma verdade: o reino do mundo está nas mãos do diabo. A Bíblia mesmo fala que o diabo jaz no maligno, né?
mas o reino de Deus veio estabelecido através de Jesus. Ele veio para estabelecer o reino do céu aqui na terra. E ele falou: não, eu não vou adorar você, porque só a Deus eu vou prestar culto, só ao meu Pai, né? Ele era o próprio Deus, mas ali ele estava na condição de humano. Então ele estava dizendo que eu não estou interessado em reinos mundanos, em reinos materiais. Não estou interessado em poder, eu estou interessado em fazer a vontade de Deus, em adorar o Senhor. Parece que o diabo perdeu esta batalha. Você acha que o diabo deixou Jesus em paz? Você acha que parou com essa tentação? De maneira nenhuma. Várias outras ocasiões Jesus foi tentado, né? Essa aqui está registrada, mas em outras ocasiões Jesus também foi tentado, tanto diretamente com o diabo, quanto indiretamente, usando fariseus, saduceus, publicanos, usando pessoas religiosas, autoridades. Muitas pessoas foram usadas pelo diabo para fazer Jesus pecar, para fazer Jesus se desvirtuar da sua missão, né? E a Bíblia fala então que nesse momento os anjos vieram e o serviram. Agora Jesus volta para a Galiléia, verso 12, vamos ler. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Mais uma vez, Mateus citando o Antigo Testamento. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus então inicia agora o seu ministério público, já com seus 30 anos, né, aproximadamente, de idade. Ele começa a chamar os seus primeiros discípulos na Galiléia. Lembre-se, ele sai da casa dos seus pais, né, da casa da sua mãe, do seu pai. Não sabemos exatamente se o seu pai é vivo agora, porque não aparece mais José, né, só aparece Maria lá na crucificação. Provavelmente José deve ter morrido. E agora ele inicia o seu ministério na Galiléia, né, especificamente na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade à beira do mar da Galiléia, que na verdade não é um mar, é um grande lago de água doce, certo? Ele onde a planície, né, da Galiléia, ela é regada por diversos rios que vêm da região da Síria, e nasce nela o rio Jordão, né? O mar da Galiléia, ela dá origem ao rio Jordão, que vai desembocar, né, desce toda a Palestina, desemboca lá embaixo no Mar Morto. O Mar Morto, sim, é um mar salgado, extremamente salgado. Mas o lago da Galiléia, ou o mar da Galiléia, não é. Tanto é que em algumas passagens é chamado de lago de Tiberíades, em homenagem a Tibério César, né, um rei de Roma, né, um imperador de Roma, certo? Ou também é chamado de Lago de Genezaré, certo? Ou o Mar da Galiléia, que é mais conhecido por causa da cidade da Galiléia, da região da Galiléia, cidade, né? A Galiléia também é uma cidade onde Jesus está, certo? Agora Jesus começa a chamar os seus discípulos. Vamos ler para a gente encerrar hoje. Caminhando junto ao Mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro. Na verdade, quem colocou o nome de Pedro foi Jesus. Jesus mudou o nome dele para Cefas, né, hebraico, que em grego é Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, e consertando as redes, chamou-os.
E então, eles, no mesmo instante, deixando o barco, seu pai o seguia. Mateus, na verdade, ele narra uma continuação da chamada de Pedro, de André, de Tiago e de João. Porque lá em João, nos mostra, logo no primeiro capítulo de João, que também fala da chamada de Pedro, de Tiago, de André, fala que Jesus teve encontro com ele antes, e que foi André que foi chamar Pedro, entendeu? André que foi falar com Pedro que tinha visto Jesus. Eles eram discípulos de João Batista, entendeu? Então eles passaram a seguir Jesus por causa do testemunho das pessoas que começaram a falar. André foi chamar o seu irmão para seguir Jesus. Então, quando Mateus narra que Jesus, vendo, mexendo com as redes, costurando as redes, Jesus chama, na verdade já tinha tido um encontro antes. Eles já tinham conversado, provavelmente, já tinha chamado, tinha mandado eles pensarem no assunto, algo parecido com isso. A impressão que a gente tem é que eles estavam lá mexendo com a rede, costurando, Jesus chama, vem, segue, ele larga tudo e sai correndo de Jesus. Mas não é bem assim, Eles estavam realmente no ofício deles. Então, eles se encontraram com Jesus antes, Jesus conversou, e agora Jesus vai lá no trabalho deles, na atividade deles. Eles estão trabalhando. E Jesus os chama, e chama também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também estavam trabalhando lá. O que nos chama a atenção é que Jesus chama aquele que está trabalhando. Jesus não chama quem está à toa. Deus não tem parte, desculpe a expressão, com vagabundo, com aquele que não quer trabalhar, não quer ofício nenhum. A obra de Deus não tem espaço para quem não quer fazer nada. Tem muita gente que acha que servir a Deus é ficar de prosô. Não é isso, Servir a Deus Deus só chama aquele que trabalha, aquele que tem disposição para o trabalho. O que não trabalha, o ocioso, a gente joga o versículo de Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas Jesus chamou quem estava trabalhando. Os versículos finais do capítulo 3, para a gente encerrar. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Ficamos por aqui. Semana que vem nós vamos entrar no Sermão do Monte. É tremendo esses ensinamentos de Jesus sobre o sermão, também chamado Sermão da Montanha, ou as bem-aventuranças. Então não perca, esteja conosco, participe conosco. Ainda vamos estar online, por força de um decreto do governo do estado e do governo municipal. Nós fomos obrigados a fechar as nossas portas para não fazer cultos presenciais. Estamos fazendo para cumprir a determinação do nosso prefeito e do governo do estado, certo? Embora a nossa Constituição nos assegure o direito a abrir as nossas portas para o culto, mas nós não queremos confusão, não queremos trabalhar em harmonia com as autoridades. Por isso estamos cumprindo. Você está em casa, nós também estamos aqui transmitindo o culto, não deixando de maneira nenhuma que a igreja se reúna, não deixando a igreja também sem alimento, sem a palavra. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por estarmos junto com o teu povo, com todas essas pessoas ligadas, aprendendo a tua palavra, lendo ela, aplicando, e que a palavra rema, Senhor, possa entrar nos nossos corações e praticar, Senhor, que não só a palavra logos, que é a letra escrita, mas muito mais a palavra revelada, inspirada, Senhor, que venha aos nossos corações e possamos praticar. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Deus, aqueles especialmente que estão acamados. Nós já te louvamos por aqueles que já estão se recuperando. Muito obrigado, Senhor. O Emanuel, a Vânia, que já se recuperaram. Também, Senhor, Marcelo e André, lá em Boituva. Boas notícias viemos de lá. Nós sabemos, ó Pai, que a tua mão está estendida. Continua abençoando, Senhor, o Jones
e a sua esposa, a sua filhinha, ó Pai, toma em tuas mãos, a Deise, a Estherzinha, guarda, ó Pai, também, ó Pai, teus filhos e filhas que ainda estão com o sintoma do Covid, o Antônio, a Rosânia, seu neto, guarda aquela casa, toma em tuas mãos, ó Pai, nós te louvamos porque sabemos que tu és poderoso, estás presente em cada vida, guarda, Senhor, nós te louvamos agradecidos e te pedimos em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja derramado sobre nós agora e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Até quando não ouvirão a minha voz? Até quando vão continuar assim?